Aqui é Cleonice, idealizadora do projeto Ato de Amor. Estou aqui para tirar mais algumas dúvidas junto com vocês. Bem, eu tenho visto uma especulação muito grande sobre outras culturas que estão sendo denominadas kombucha. Para saber o que não é kombucha, nós precisamos saber o que é kombucha, né? Nossa colônia fermentando, hoje é dia de troca, tá? Quero que vocês vejam bem a cultura. Essas raizinhas, esses filamentos embaixo, que vocês podem observar aqui, olha, são leveduras, elas fazem parte da colônia. Para a maioria de vocês, isso é fichinha, que eu estou dizendo aqui, é conhecido, mas isso é uma colônia de kombucha, tá? Essa colônia é formada por fungos, leveduras e bactérias. Como eu disse, essa parte de baixo ela faz parte das colônias, elas são as leveduras, tá? Em alguns casos elas vêm com uma raizinha mais fininha, como é esse aqui, olha. Deixa eu ver aqui, ó, se eu consigo. Esse aqui, tá vendo? Em outros casos ela vem como um filamento fininho. São todas leveduras. O kombucha ela é uma zoogleia, ou seja, um agrupamento de seres vivos numa espécie de uma placa gelatinosa, fermentada prioritariamente nos chás da Camellia sinense, que são chás verde, preto, vermelho, branco, banchá, matcha. Esses são os chás que há comprovação científica de benefícios. Alguns outros chás também podem ser usados, como é o caso do chá mate, sem comprovação científica, mas sem dano à colônia. E outros chás, ao contrário do que muita gente tem feito, são prejudiciais à colônia, porque são chás antibactericidas. E se nós temos aí uma colônia de bactérias e colocamos um chá antibactericida, 1 mais 1 é 2, né, gente? A gente sabe que vai danificar pelo menos algumas das cepas da colônia. Então, esse é o kombucha. A questão do preparo, armazenamento, benefícios, nós temos outros materiais falando sobre isso, então eu não vou aprofundar aqui. Porque hoje, na verdade, eu só dei essa pincelada sobre o que é, para que possamos falar sobre o que não é. Porque eu tenho visto muito, inclusive recebendo dúvidas em box sobre algumas coisas. E eu queria exatamente citar algumas dessas situações. Claro que eu não me lembro de todas, vão aparecer outras com o tempo, a gente pode falar disso mais tarde. Mas eu queria falar, primeiramente, a zoogleia mãe do vinagre. Ela é kombucha? Não, não é. A película que se forma no kefir de água, mesmo quando o kefir está próximo ao kombucha e contamina, ele é uma colônia de kombucha? Ele é uma escuba de kombucha? Também não é. O lodo ativo. Eu falo lodo ativo aqui, muitas pessoas não vão saber o que é, mas vamos chegar à conclusão. A zoogleia do esgoto, aquela manta bem nojentinha que a gente tira da caixinha de esgoto. Nós temos kombucha em casa, lavamos nosso kombucha e desce o líquido e forma aquilo lá na caixinha de esgoto. É kombucha? Não, não é. Aquilo é lodo ativo, tendo ou não kombucha em casa, é uma probabilidade de 90% daquelas mantas se formarem. E elas, inclusive, elas são de certa forma benéfica, porque elas limpam parte do esgoto, elas consomem a matéria orgânica, então a água que vai realmente para ser tratada, quando chega às estações de tratamento, ela já tem bem menos sujeira do que inicialmente, quando tinha toda a matéria orgânica, tá? Por mais que entupa nossos esgotos, nós tenhamos mesmo que limpar, enquanto ela está menor, enquanto ela está num tamanho adequado, ela faz a limpeza também do esgoto, ela auxilia. E uma outra coisa que é o que mais tem me preocupado, visto publicações, comentários e dúvidas que eu recebi em box. Eu coloquei um chá de, por exemplo, erva cidreira ou de hibisco para fermentar sozinho, do nada. Eu não tenho kombucha, eu não tenho nenhum probiótico, eu coloquei
deixei ele lá e ele criou uma película. Então eu gerei um kombucha do nada. Não, não é. E o que é pior, gente, não se sabe o efeito disso na saúde. Por quê? Você não sabe que tipo de fungos, leveduras e bactérias se aglomeraram ali. Então agora que eu disse essas situações que não são kombucha, eu vou falar como que o kombucha se formou, para que vocês entendam por que que estas não são kombucha. Em primeiro lugar, o kombucha ele se formou há cerca de, não sei uma data exata, não tem nenhum documento específico, tá, gente? Mas de 3 a 4 mil anos atrás, aproximadamente. Existem alguns documentos que relatam a presença de kombucha nessa época em alguns lugares. Principalmente, tem até uma citação na Bíblia, né, que atribui-se que possa ser o kombucha no livro de Ruth, quando Boaz diz: molha o teu pão no vinagre e come-o. Então, em algumas versões da Bíblia fala nessa bebida avinagrada. Muitas pessoas atribuem ao kombucha, mas nós não temos certeza. Também a origem é incerta, talvez do Japão, talvez da antiga União Soviética, mas não sabemos ao certo. O que ocorre é que ele se formou numa época em que nós tínhamos uma situação ambiental completamente diferente de hoje. Para começar, ele é de um lugar frio. Por mais que ele tenha uma certa dificuldade, né, em fermentar em épocas de frio, mas ele é originário de uma localidade fria, porque toda a região de onde ele é citado, né, como o aparecimento inicial, são localidades frias. Ele se formou numa época em que nós não tínhamos poluição, em que a composição microbiótica do ar, da terra, das plantas era diferente de hoje. Segundo lugar, ele se formou de plantas que estavam numa terra que era muito mais rica. Não eram terras pobres como nós temos hoje, então até a composição das plantas naquela época eram diferentes. Então, quando quem quer que seja esqueceu qualquer chá que seja, provavelmente algum da Camellia sinensis, e se formou a zoogleia, foi uma situação totalmente contrária, totalmente diferente do que nós temos hoje. Então é impossível hoje reproduzir um kombucha do nada, porque nós não temos o ambiente propício para isso. O nosso ambiente hoje ele é repleto de poluição, de bactérias patógenas, de química, a terra cheia de química, o ar cheio de química, e isso altera totalmente a composição de uma zoogleia. Segundo, nós não sabemos a partir de qual planta ele se formou. Pode ter sido da Camellia sinensis, pode ter sido de outro chá, pode ter sido até de alguma coisa de alguma planta, né, algum chá desconhecido, que talvez até não exista mais, nós não sabemos. Então, tudo que se forma hoje do nada ou a partir de outras situações não é kombucha. Por outro lado, a palavra zoogleia, ela quer dizer um agrupamento de seres vivos cercados por uma camada gelatinosa. Então ela não se refere apenas ao kombucha. A zoogleia do esgoto é um lodo ativo. A pessoa pode nunca ter ouvido falar de kombucha na vida dela, que o esgoto dela com o tempo vai se formar essa zoogleia. A zoogleia que se forma em qualquer chá deixado, esquecido ou colocado mesmo para fermentar, é uma zoogleia, mas não é uma scooby. A scooby sim é um kombucha. Então o que acontece? Quando você estiver buscando uma doação, quem ainda não tem, quem pretende iniciar com kombucha, tenha o cuidado de saber se a pessoa realmente utiliza kombucha, de saber procedência se for possível, porque existem sim pessoas que estão começando o cultivo de zoogleias a partir do nada e denominando essas zoogleias como kombucha. E eu volto a falar para vocês, é impossível, ainda que chegasse à conclusão de todas as plantas existentes naquela época, das possíveis combinações de como se formou o kombucha, e colocasse essa planta para fermentar hoje, seria impossível
gerar um kombucha do nada. Nós não temos mais as mesmas bactérias no ar, nós não temos mais a mesma qualidade de ar e de água e de solo, então se formaria outra coisa, não o kombucha. Seria a mesma coisa que a gente imaginar que pode pegar uma planta qualquer e plantar e vai nascer outra coisa a partir dela. Não existe, gente. A planta que está aí, ela existe há milhões de anos, ela pode até ser híbrida, pode até ser geneticamente modificada, mas criar principalmente uma colônia de seres vivos através do nada é impossível, tá? Então, em relação a isso, eu acho que vai ficar uma dúvida para muita gente de qual a procedência do meu kombucha, né? Eu acho assim, é quase impossível, né? A gente ter uma certeza, mas é bem interessante você buscar que o doador, que ele já conheça de kombucha, que ele realmente tenha começado com uma muda de doação. Então, se você tiver dúvida quanto à pessoa que está te doando, pergunte de onde vem a muda dela, se foi por doação, se foi comprada, se foi originada. Procure saber a origem, porque eu acho que vai ser a forma mais tranquila de conseguir realmente uma doação de kombucha. Porque, infelizmente, algumas pessoas estão, sim, começando essa cultura do nada. Eu tenho visto muita postagem sobre isso, eu recebi dúvidas em box sobre isso e me preocupa. Assim como eu sempre falo para vocês, o kombucha ele é milenar. Nós recebemos isso de 3, 4 mil anos atrás e hoje, infelizmente, muitas pessoas estão adulterando com chás que são antibactericidas e estão fazendo doações. Gente, a colônia ela será alterada, é uma questão de lógica. Se eu ponho veneno para matar rato, o rato vai morrer. Se eu ponho um chá antibactericida, uma colônia de bactérias, as bactérias vão ser alteradas. Então, vamos tentar ter um kombucha saudável, porque essa é a garantia que nós vamos obter os benefícios que nós buscamos no kombucha. Porque sim, kombucha é uma bebida saborosa? Claro que é. Mas ninguém vai beber kombucha todos os dias, por meses, anos a fio, se não for pela quantidade de benefícios que são comprovados e que é o que a maioria de nós busca. Então, se você realmente quer saúde, busque uma colônia saudável, tente saber a origem e cuide corretamente dos seus bebês, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem aqui. À medida do possível, nós vamos respondendo. E se alguém tiver sugestão para uma próxima live, se alguém tiver alguma dúvida que justifique um vídeo, nós vamos fazer dentro do possível, tirando as dúvidas, ok? Um grande abraço.